A Câmara aprovou o aumento de salário e da gratificação para alguns servidores, que ficou essa gratificação muito acima então, do teto do funcionalismo público, viu? E com direito a um dia de folga a cada 3 trabalhados. É o PL que reestrutura então as carreiras. Outro assunto, será que então que Lula vai tocar nesse tema hoje com Hugo Mota? Porque o presidente vai recebê-lo. Grupo de trabalho criado para acompanhar o acordo Mercosul e União Europeia, foi criado. Ontem teve a primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, que definiu então as pautas prioritárias para o agro. Chegou a hora então de falarmos sobre esses assuntos aí com a jornalista, ex-senadora e colunista aqui do canal Ana Amélia Lemos. Muito boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, minha cara Simone, boa noite aos telespectadores do Agro Mais Noite. Vamos realmente ter assuntos. Eu estou encantada porque estamos hoje na mesma paleta de cores, Simone. Olha só. O verde pimenta, ou hortelã, não é? Então, pelo menos aqui no meu vídeo está aparecendo igual, a mesma cor. Estamos sintonizadas, portanto. De fato, você tem razão, você abriu com a manchete do dia. O aumento dos servidores da Câmara dos Deputados, ferindo e furando o teto constitucional chamado teto de gastos. Agora, veja só, Simone, quem é que votou teto de gastos? A Câmara e o Senado. Quer dizer, votam uma lei para não respeitá-la? Que Congresso é esse que nós temos? Esta é a pergunta. É realmente a possibilidade também, diante dessa visível inconstitucionalidade, furar o teto, que possivelmente o Palácio do Planalto não tenha outro caminho a não ser vetar esse dispositivo. É realmente uma hora muito inadequada para a Câmara dos Deputados promover essa gastança. Deputados aprovaram então esse reajuste para servidores do Congresso. O aumento na Câmara ele varia de 8% a 9%, de acordo então com a função. O índice equivale ao dobro, Ana Amélia, da inflação registrada no ano passado. Servidores da Câmara e do Senado não tinham reajuste há 3 anos. E os funcionários de cargos mais elevados do Congresso ainda terão direito a um outro tipo de penduricalho, chamado de gratificação de desempenho e alinhamento estratégico. O texto aprovado justifica que é para compensar o exercício de função relevante, o acúmulo de atividades, A cada 3 dias, então, trabalhados, o servidor ainda terá um dia de folga que também poderá ser compensado em dinheiro. Com isso, um servidor que ganha R$30 mil, por exemplo, poderá, então, receber R$60 mil, furando o teto salarial do serviço público, que hoje está em pouco mais de R$46 mil. O texto da Câmara ainda vai passar pelos senadores, pelo Senado, Ana Amélia. Vai passar pelo Senado, mas hoje o presidente Lula vai receber, não é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Será que esse aumento aí dos servidores vai estar nesse cardápio? Evidentemente que vai estar. O presidente Lula tem que lembrar o presidente da Câmara sobre a questão do teto de gastos e da responsabilidade colegiadamente, não só o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Então, não dá para aceitar uma decisão dessa natureza, até porque você usou uma palavra, mas esta palavra que deveria respeitar o interesse do cidadão também não é cumprida. Desempenho. Quem avalia o desempenho do servidor do Congresso Nacional? Aí é que está o X da questão. Aliás, todos os servidores públicos federais, está num dispositivo da Constituição de 88, a avaliação de desempenho periodicamente. Isso nunca foi regulamentado e não funciona. Por isso você tem tanta irregularidade de gente que no próprio legislativo já foi comprovado, ia lá apenas bater o ponto e virava as costas e ia para casa. Então é lamentável. É claro que estou falando das exceções, não há regra, mas é preciso também que os próprios servidores públicos tenham um pouco de sensibilidade com a situação do
brasileiro que recebe salário mínimo e tem que andar de ônibus muito cedo da manhã, porque ele não dispõe do ônibus que leva os servidores também para o Congresso Nacional, minha cara Simone. Então, certamente, essa pauta vai estar na conversa entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Mas o presidente também tem pautas de interesse eleitoral, embora tenha um grande apelo social, que é a questão relacionada à jornada 6x1, atualmente em vigor, que Lula quer, porque quer alterar para uma redução de jornada, que é de 5x2, para que tenha mais tempo os funcionários das empresas, mais tempo de conviver com a família. E, claro, todo mundo está torcendo e, politicamente, tanto a oposição quanto o próprio governo, claro, Lula vai fazer das tripas coração para votar essa matéria que tem, como eu disse, um grande apelo eleitoral. Isso, claro, se for aprovado e se for implementado, vai representar um aumento de custos para as empresas e o custo final será pago por quem? Pelos consumidores, que são também os contribuintes que dão o dinheiro para pagar o salário dos senhores parlamentares. Minha cara Simone. Seguimos, Ana Amélia, nosso próximo assunto, né? O ano legislativo, como a gente viu aí, né? Já começou e começou quente, né? Com esse aumento aí. Vai passar ainda pelo Senado, é bom a gente lembrar, né, Ana? Agora, a pauta intensa, né, para a frente parlamentar da agropecuária, né, que teve ontem a sua primeira reunião de 2026, ela foi marcada, então, pela definição aí das prioridades aqui do setor do agro, viu? Lá no Congresso Nacional. E quem traz para a gente os detalhes sobre os temas que devem, então, avançar ao longo aqui do ano é o repórter Leandro de Souza. Em ano de calendário apertado com Copa do Mundo e eleições, o esforço inicial da bancada do agronegócio no Congresso Nacional será derrubar os vetos do presidente Lula a projetos estratégicos para o campo. Um dos mais sensíveis é o que barra o aumento do prazo para a ratificação de títulos de propriedade na faixa de fronteira, vetado integralmente. Acho que é um retrocesso e o que foi colocado lá para o veto não me convenceu. Então nós vamos trabalhar para que a gente derrube esse veto e possamos ter, então, essa segurança jurídica, né, para que essas pessoas possam investir nas suas propriedades, sabendo que não tem nenhum risco de perder essas propriedades, que foram muitas, a grande maioria, adquiridas. Outro impedimento com forte reação foi a retenção do dinheiro do seguro rural, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estamos alertando da necessidade e demandando a necessidade de recursos contundentes para seguro rural, para assegurar pelo menos uma fração da nossa safra, no montante de 3,5 a 5 bi. Se nós tivéssemos um seguro rural funcionando na plenitude, nós não estaríamos enfrentando o endividamento que nós estamos. Na mesma lei orçamentária, o presidente vetou o dispositivo que garantia investimentos na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, e na defesa fitossanitária do Ministério da Agricultura. O primeiro desafio vai ser convencer o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, a marcar a sessão para o início do mês de março. Além do projeto que redefine as datas para a demarcação das terras em áreas de fronteira, outros decretos que demarcaram terras indígenas e terras para a reforma agrária também estão na mira da Frente Parlamentar da Agropecuária. O endividamento rural foi debatido. O governo destinou 12 bilhões de reais para renegociar débitos rurais, sobretudo dos gaúchos, por meio de medida provisória. Mas a FPA sustenta que a iniciativa ficou abaixo da necessidade. Quando nós apresentamos soluções para resolver minimamente o endividamento dos produtores, nós apontamos até a fonte de onde deveriam sair esses recursos. Nós colocamos lá o Fundo Social, os fundos constitucionais, um montante de praticamente 30 bilhões de reais. O governo não aceitou, ignorou o projeto, mandou uma medida provisória tratando desse tema, medida provisória com algo em torno de 12 bilhões, e esses recursos sequer chegaram no Rio Grande do Sul, que é o lugar que mais precisem. Na agenda internacional, o acordo do Mercosul com a União Europeia foi saudado, mas também exige atenção, sobretudo os mecanismos chamados salvaguardas, incluídos pelos europeus para proteger produtos primários do bloco.
A lei de reciprocidade foi criada no Brasil para responder às barreiras ambientais impostas pelos europeus aos produtos brasileiros e é um dos principais instrumentos de defesa comercial do país. Nós precisamos fazer um decreto, também alguma resolução da Camex para que nós possamos ter esses segmentos que já exportam, né, mais protegidos do que estão hoje por conta dessas salvaguardas. No campo trabalhista, o projeto que prevê o fim da escala 6x1 foi apontado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, logo na abertura do ano legislativo, como prioridade no início de 2026. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores. Mas foi alvo de críticas da FPA. Nós temos uma preocupação muito grande com o projeto da maneira como está apresentado, de praticamente mais de 20% a 25% de defasagem das vagas, justamente por causa dessa pretensa nova escala, e nós queremos ter condições de discutir alternativas. Ana Amélia, o calendário é curto, mas a pauta, como a gente viu na reportagem do Leandro de Souza, ela é muito extensa, né? Será que vai dar tempo para analisar tudo isso que o Leandro trouxe para a gente? Bom, quanto à disposição e vontade, tudo se decide, minha cara Simone. É sempre assim. Nem basta ter carnaval ou feriadão, mas os parlamentares, quando querem, fazem um serão, um plantão maior e acabam votando as matérias de interesse e que estão na pauta. O presidente Hugo Motta tratou de falar da 6x1, como eu tinha mencionado, e essa é uma pauta que dá exatamente ao setor privado, que tem um grande número de trabalhadores, como é o caso no setor agropecuário, dos frigoríficos, sejam eles de abate de aves, de frangos ou de suínos ou de gado bovino. Então isso vai representar um custo. É evidente que a carne vai sair mais cara, se isso for aprovado, porque vai aumentar os custos de produção. Mas não só no setor agropecuário, isso vai ter também reflexo sobre construção civil, sobre indústrias de calçados, indústrias de confecções, que são muito demandadas por mão de obra. Então, realmente já está contabilizado esse aumento que vai ser repassado, como tem repetidas vezes manifestado o presidente da Confederação Nacional da Indústria. A pauta da agricultura também em relação aos recursos disponibilizados para garantir a renegociação das dívidas dos agricultores que tiveram graves problemas provocados por efeitos climáticos ou mesmo diferenças de preços no mercado internacional, foi insuficiente. O total que foi proposto, como lembrou aí o deputado Pedro Lupion, de 30 bi, o governo arrumou 12 bi, quer dizer, muito menos do que aquilo que se esperava. O problema também no Brasil é que é preciso, cada vez mais urgentemente, haver uma situação que possa trazer tranquilidade e criar um regime de seguro rural que seja um seguro de renda. Caso contrário, ficaremos sempre nessa insegurança da questão climática ou de outros problemas resultantes aí desse desequilíbrio entre o que o agricultor gasta para produzir e depois o que ele apura ou na hora de vender o seu produto. Se isso não fechar a conta, realmente, minha cara Simone, a situação vai ficar sempre muito complicada. Vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa pauta, Ana. Acordo entre Mercosul, União Europeia, né, Comissão de Relações Exteriores do Senado, Ana, ela criou, então, um grupo de trabalho para acompanhar, então, de perto, né, essa tramitação aí do texto. Segundo o presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, o foco vai ser analisar os desdobramentos, então, da implementação do acordo, viu? Com previsão de concluir, então, os trabalhos até 15 de dezembro deste ano. Vamos ver. O grupo de trabalho ele vai ficar totalmente focado e voltado para os desdobramentos da implantação do Acordo de Livre Comércio. Vamos dizer que, na primeira vista que a gente já viu, tem setores que passa a valer a partir do momento que já começar a funcionar o acordo. Tem outros setores que é a médio prazo e tem outros setores que é a longo prazo. Qual que é a nossa preocupação? A gente quer criar um canal, e é esse grupo de trabalho, aberto para a sociedade, para se determinado setor se sentir prejudicado, tiver alguma dúvida, precisar fazer algum ajuste, que acione esse grupo de trabalho
nós vamos fazer as interlocuções pertinentes com os ministérios afins. Se for algum produto do setor agro, nós vamos no Ministério da Agricultura. Então, vão ter senadores que vão fazer parte desse grupo, que tem uma afinidade maior com o setor, para também poder esclarecer situações que, porventura, deverão ocorrer. E deve ocorrer, porque o acordo é muito extenso, tem muitos pontos, e a gente está aqui para poder fazer com que ele possa realmente ser o ganha-ganha. Pois é, né, Ana? Tem a salvaguarda aí que está levantando esse sinal amarelo, não é? Estabeleceu a União Europeia, o bloco colocou essa salvaguarda, né? Que permite essa suspensão, né, Ana, das preferências tarifárias. E o agro brasileiro está de olho nisso. Pois é, minha cara Simone, na verdade, salvaguarda, se o Brasil quiser, também pode adotar, porque é previsto nas regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O governo brasileiro e o Congresso Nacional tiveram uma iniciativa oportuna, que foi criar a lei da reciprocidade. É o toma lá da cá. E isso é uma prudência, é uma medida de cautela para efeito de uma questão negativa. Para você ter uma ideia, há uma apreensão. Eu estive nesse final de semana na região do Vale dos Vinhedos e também em Pinto Bandeira, que é uma região da maior produção de vinhos no Brasil. É uma região muito bem estabelecida, vinhos de altíssima qualidade, especialmente na casa dos vinhos brancos, espumantes. Então, estamos dando um banho em qualidade e bons preços. A preocupação desses produtos, desses vitivinicultores, é exatamente essa concorrência, porque tanto Portugal, Espanha, França, Itália, a Alemanha, todos esses são também, na Europa, grandes produtores de vinhos e, evidentemente, que querem aproveitar o tamanho gigantesco do mercado brasileiro para vender os seus vinhos aqui no mercado brasileiro. Então, é essa também preocupação dos nossos vitivinicultores, que têm uma carga tributária muito elevada, estão fazendo o dever de casa em matéria de melhoria das variedades, de atender o mercado, de tecnologia. O trabalho que a Embrapa fez lá em Bento Gonçalves, a Embrapa Uva e Vinho, é uma questão extraordinária, Simone, em relação a esses avanços. Então, não é justo também que você não tenha uma proteção mínima para resguardar o interesse nacional da vitivinicultura brasileira. E nós não só teremos limitação lá naquela região do nosso Rio Grande do Sul, especialmente Santa Catarina, também produzindo em regiões vinícolas muito importantes, mas o Brasil Central, aqui em Brasília, tem vinícolas já com o que eles chamam de segunda poda, que é também uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho, e que está trazendo para o Brasil um novo ramo na atividade agropecuária ou do agro, que é a vitivinicultura, com um grande emprego de mão de obra. Vinho é saúde, se considerou, e também houve uma campanha até para colocar o vinho nacional em todas as recepções que o Itamaraty faz aos convidados estrangeiros. Então, são iniciativas que precisam ser resguardadas quando você fechar e iniciar o acordo. Agora, a pergunta que eu faria ao senador Nelsinho Trades é: vocês já aprovaram o acordo? Porque ele precisa ser submetido ao Congresso. Então, primeiro aprova no Congresso, depois vai usar a implementação. De qualquer modo, é saudável essa iniciativa de criar um grupo de trabalho do plano parlamentar acompanhar o desdobramento e a implementação desse acordo entre esses dois blocos, que é considerado um dos maiores do mundo. Mas agora também é bom lembrar que Estados Unidos está fazendo acordos comerciais com a Índia, por exemplo, que aí você pode dizer que nós estamos pau a pau com essa concorrência de acordos globais envolvendo grandes populações consumidoras. Ana, a senadora Tereza Cristina defendeu a aprovação o quanto antes, então, do acordo entre os blocos, e a parlamentar também destacou que um dos principais desafios do país é comunicar de forma eficiente as práticas já adotadas aqui pelo setor produtivo. Vamos ouvi-la. O grande problema do Brasil é a comunicação. Nós comunicamos muito mal as coisas que a gente faz. Aliás,
Às vezes nós mesmas que falamos mal do Brasil, e isso chega lá fora e é tudo que eles querem, é um prato cheio. Então nós precisamos mudar a nossa comunicação e mostrar que a agricultura brasileira é sustentável, que nós temos as práticas, as melhores práticas do mundo. Agora, a nossa agricultura não é igual a deles. A agricultura deles é tropical, é de clima temperado, e a nossa é tropical, e elas são completamente diferentes, porque isso foi o que nos diferenciou do resto do mundo, e é por isso que nós temos essa agricultura pujante. Agora, o acordo é bom, o acordo vai ser assinado, eu tenho certeza. É bom que seja rápido, porque mostra a boa vontade nossa. Nós vamos assinar um acordo provisório, não é isso? Chama assim, né? O guarda-chuva está pronto, mas assinado a gente já pode implementar e mostrar que nós não somos esse bicho-papão que eles estão achando que nós somos. Ana. Pois foi importante que a ministra tenha abordado esses aspectos, ela tem toda a razão. A questão é exatamente comunicar bem. Não adianta se nós mesmos aqui ficamos gritando, agora mesmo as ONGs internacionais ficam cobrando aí a questão ambiental no Brasil. O Brasil é o único país, se comparar com a Europa, qual é o país europeu que tem uma lei ambiental rigorosa como nós temos com o Código Florestal Brasileiro? Qual é o país que tem? Então, ninguém tem autoridade moral para vir aqui atacar a situação da produção no Brasil, que é altamente sustentável. Até porque os mercados hoje têm aquela opção de estabelecer tarifas extratarifárias ou não tarifárias, que são baseadas em, por exemplo, suspeita de alguma questão ambiental, ou de alguma questão de trabalho escravo, ou de trabalho infantil, ou de qualquer outro pretexto que possam dar, e que abre espaço para que apliquem tarifas extratarifárias. Então, isso significa dizer que nós temos esse compromisso, e é preciso também, claro, que os agentes econômicos que trabalham nessa área façam isso. Eu lembro bem quando o Blairo Maggi, o ministro da Agricultura, ocupava o ministério, e antes fez um trabalho eu diria, de promoção para mostrar ao mundo, e foi para a Europa, foi para todos os países, especialmente para a Escandinávia, para mostrar que o Brasil não era um derrubador de florestas e que estava produzindo com a sustentabilidade. Conseguiu até vencer um prêmio, o grupo da AMAGE, que o ministro lidera, um prêmio internacional de reconhecimento pela preocupação e pela sustentabilidade. Ora, e não é um grupo pequeno. Então, eu acho que essas conquistas e essas atuações, esse protagonismo que nós temos que explorar internacionalmente, porque aqui dentro todo mundo já sabe, todo mundo que vai para uma churrascaria comer um bom churrasco sabe que a carne é de boa qualidade. 80% da carne produzida no Brasil é consumida aqui dentro. Então, são os brasileiros que são os melhores avaliadores da qualidade dos nossos produtos, das nossas frutas, de tudo mais que o agro nos fornece e oferece, minha cara Simone. Nós também temos a nossa parte que cumprir, valorizando o que nós temos. É verdade, a gente tem que valorizar não a prata, né, mas o ouro da casa, não é? Ô, Ana, nesta noite, como a gente já falou, né, o presidente Lula ele vai receber então para o jantar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, líderes dos partidos da casa, não é? Para estreitar a relação do Palácio do Planalto com os parlamentares, com os deputados. Ainda não ficou para essa noite o encontro com... Para que seja vinho gaúcho, então, viu? É verdade. Para que seja vinho gaúcho. Pois é, agora vai ser com o Motta. O presidente do Senado ainda não vai participar dessa, mas para a próxima deve ser chamado, viu? Ana, o novo líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Uczai, ele destacou então as principais pautas de interesse então do governo neste ano eleitoral e disse que a expectativa é votar o texto. E vamos de novo a ele, né? O acordo Mercosul e União Europeia depois do Carnaval. Vamos ouvi-lo. Essa mesa de hoje, dos líderes com o presidente Lula, eu acho que tem 3 grandes objetivos. O primeiro é agradecer ao parlamento. Agradecer as lideranças de bancada. Nós estamos vivendo nesse momento que eu concedo essa entrevista, aumento real do salário mínimo, gás do povo a votar na primeira sessão aqui da Câmara dos Deputados e o Senado, e o imposto de renda funcionando, que teve a unanimidade aqui do Parlamento Brasileiro de uma proposição do Executivo. Então, daqui para frente sempre vai ter pontos polêmicos que interessam para o governo e podem não interessar para setores do Congresso. Agora, um ponto que está claro na mensagem do presidente e da nossa bancada: a redução da jornada 6x1 vai ser prioridade do governo e da nossa bancada. Nós queremos votar Acordo Mercosul, Comunidade Europeia, pós-Carnaval.
Arlindo Chinaglia já apresenta o parecer dele na próxima terça-feira, na comissão do Mercosul. Resolvido esse tema e esse espaço, já está pronto para ir para plenário.